Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Feliz 2021. Muito feliz também. Eu estou aqui de estar de volta com vocês. Meu nome é Denise Barbosa, estou aqui no estúdio da McKinsey em São Paulo. Em 2020, McKinsey Talks se consolidou como espaço para conversas ao vivo com convidados relevantes para o ambiente de negócios brasileiro, trazendo sempre insights e experiências. E o tema de hoje é mudanças no comportamento do consumidor brasileiro. Hoje a gente está trazendo aqui o Alexandre Bouza, que é vice-presidente de consumidores do Grupo Boticário. Bom dia, Alexandre. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Está aqui também com a gente o João Branco, que é Head de Marketing do McDonald's no Brasil. Bom dia, João. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A Fernanda Hoffel, que é sócia da prática de consumo da McKinsey em São Paulo, também está com a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Bom dia a todos. E aqui, ao meu lado, eu tenho o Pedro Fernandes, que é sócio associado da McKinsey em São Paulo. Ei, Pedro, tudo bem? Oi, Denise. Bom dia, Alexandre, João, Fernanda. Bom dia a todos. Lembrando a você de casa que vocês podem mandar perguntas a qualquer momento, utilizando o campo que fica à direita na tela ou embaixo no celular. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental aqui para o nosso andamento. E vamos lá, Pedro, começando com você. Claro, Denise, bom dia. Bom, o tema que nós vamos comentar hoje são quais mudanças a gente está enxergando no comportamento do consumidor brasileiro à luz da pandemia, né? Então, acho que a gente está vendo algumas tendências super interessantes que a gente vai discutir aqui com os nossos convidados. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que a pandemia é um desafio humanitário acima de tudo, né? A gente vai falar de um tema super específico como a implicação da pandemia, sem entrar muito no mérito de como resolver esse desafio, que tem várias outras pessoas trabalhando nisso. Particularmente sobre as tendências do consumidor, o que a gente vai explorar? Eu vou trazer alguns dados de estudos da McKinsey que a gente fez tanto no Brasil como no resto do mundo ao longo do ano passado, explicando o que está na cabeça do consumidor agora e como ele se comportou ao longo de 2020. E depois nós vamos explorar um pouco tendências emergentes que nós enxergamos, seja em mindset, seja em comportamentos do consumidor, que achamos que podem perdurar daqui para frente. Tá legal? Bom, eu vou começar falando um pouco de o que o consumidor está nos dizendo, o que ele está sentindo agora, né? A gente fez uma pesquisa que a gente chama de sentimento do consumidor, Denise, onde a gente pergunta para o consumidor como ele está enxergando a situação econômica, a situação de consumo, etc. A gente costuma fazer essa pesquisa uma vez por ano. E ano passado a gente fez basicamente ela uma vez a cada 2 semanas para tentar pegar o pulso dos consumidores ao longo da pandemia. Eu vou mostrar alguns dados dessa pesquisa da última que a gente rodou, que foi no último trimestre do ano passado. A gente vê primeiro que ao longo da pandemia os consumidores estavam bastante pessimistas, né? Os consumidores estavam pouco otimistas no brasileiro. Em geral, o brasileiro é um povo muito otimista, né? Então, vários anos que a gente tinha rodado essa pesquisa, sempre a maioria dos brasileiros era otimista em relação à economia. Ao longo da pandemia, esse otimismo diminuiu e a maioria dos brasileiros declarou na nossa última pesquisa que tem incerteza ou está pessimista em relação à retomada econômica. Isso se compara com outros países que também estão bastante pessimistas ou incertos, principalmente na Europa. E acho que o contraste são alguns países que estão um pouco mais otimistas, principalmente na China, né, que acho que já voltou até a retomada. Agora, essa confiança do brasileiro na recuperação econômica, também essa baixa confiança, né, ela está se refletindo também em coisas muito práticas, né? Não só, como eu mostrei anteriormente, a grande maioria está ou pessimista ou inseguro, mas a maioria dos brasileiros está declarando que está cortando gastos, já viu a sua renda ser reduzida ao longo do ano passado e está tomando decisões de troca de marcas ou de serviços para opções mais baratas. Tá? Então, a gente está vendo que realmente esse pessimismo está sendo muito tangível no dia a dia, com as pessoas fazendo escolhas difíceis sobre como gastar menos, dadas as restrições. Tá? Um outro dado interessante que a gente coletou foi quais tipos de produtos o brasileiro tem intenção de cortar mais gastos ou cortar menos gastos. E aqui, o dado que a gente está mostrando é o que a gente chama de intenção de compra, ou seja, é a diferença entre as pessoas que querem gastar, categorias que a pessoa diz que quer gastar mais versus que quer gastar menos. Então, quanto mais para a direita esse dado, mais positivo, a pessoa tem a intenção de continuar comprando, e quanto mais para a esquerda, mais negativo, a pessoa tem a intenção de cortar o gasto. E o que a gente viu, esse é o último dado, né? Ou seja, tem uma categoria que destoa das outras, que é alimentos.
As pessoas continuam tendo a intenção de continuar comprando alimentos, é óbvio, né? Uma coisa que eu não vou parar de comprar. Só que para sustentar esse gasto em alimentos, as pessoas estão cortando diversos outros dados que são mais de natureza discricionária, né? Então, obviamente, temos como viagens, temos como eletrônicos, vestuário, etc. Própria beleza e maquiagem, que o Alexandre vende bastante, também está com uma intenção de compra em queda, né? Mas esse dado ele foi muito consistente ao longo do ano passado, o que é interessante. Sempre as pessoas disseram, vou continuar comprando alimentos e vou reduzir minhas despesas discricionárias. Só que ele melhorou muito na parte de baixo. A gente costumava ver gastos como vestuário, eletrônicos, menos 70%, menos 80%. Agora pelo menos está em menos 40%. Então está se estabilizando, mas ainda a intenção é baixa. Dito isso, isto é o que o brasileiro está dizendo na nossa pesquisa que ele vai deixar de comprar. Na prática, o que o brasileiro comprou, né? Quando a gente olha os dados reais de varejo do final do ano passado, e aqui são dados do IBGE, né? Por setor de varejo, a gente viu que teve alguns setores que até tiveram um desempenho muito bom ao longo do ano passado, a despeito da pandemia. Principalmente móveis eletrodomésticos e materiais de construção, que é um negócio bem interessante, né? Qual é nosso entendimento dessa tendência? Esses dois setores se beneficiaram de tanto de uma tendência das pessoas ficarem em casa, como de um aumento na renda disponível do brasileiro médio pelo auxílio emergencial. Então, pessoas com mais renda disponível tiveram a disponibilidade de fazer pequenos investimentos, principalmente na sua casa, e por isso esses dois setores tiveram um desempenho tão bom no ano passado. Tá? Isso bastante ligado ao auxílio, né? Não enxergamos essa tendência como algo que, olha, vai se perdurar sem esse aumento da renda dos brasileiros. Já supermercados, hipermercados e próprios artigos farmacêuticos se beneficiaram da intenção de compra de alimentos que eu comentei no slide anterior. Todos os demais setores de varejo, como você pode ver pelo dado do IBGE, caíram bastante durante a pandemia, mesmo alguns produtos que cresceram vendas, cresceram no online e não na loja física, né? Então, acho que foi um movimento bem gritante que aconteceu no ano passado. E aí engloba os dois, online e loja física? Isso, aqui engloba tudo. O comércio varejista ampliado, né? Esse é o dado do IBGE de todo o comércio. Tá legal? Então, acho que esse era um breve panorama de o que está acontecendo, né? Incerteza econômica, um foco ainda em comprar os básicos, os temas básicos, alimentos, e ainda com mudanças de preço. E no ano passado, não só pelas tendências, mas pelo auxílio, um crescimento muito relevante em construção imóveis. Tá legal? Legal. Obrigada, Pedro. Fernanda, queria agora passar a bola para você para a gente falar um pouquinho do que você está vendo, o que as pesquisas estão vendo para o futuro, mudança de mindset, comportamento do brasileiro. O que você tem para a gente? Ótimo. Bom, para começar a conversa, eu acho que vale a pena falar antes do que as pessoas estão fazendo e de como elas estão se sentindo e pensando, porque isso acaba determinando muito o comportamento delas, né? E quando a gente fala com consumidores, e a gente teve a oportunidade aqui de fazer focus groups e entrevistas com consumidores, a gente vê que essa crise, não surpreendentemente, ela tem uma natureza muito diferente das crises anteriores que o brasileiro e a brasileira já viveu. Nós, brasileiros, vivemos com crise, mas essa crise está sendo muito diferente para todos na medida em que a incerteza da perda econômica vem acompanhada também de uma incerteza ou melhor, a certeza da perda econômica vem acompanhada de uma incerteza muito grande em relação à saúde, em relação ao bem-estar daqueles que nos são próximos. E isso está sendo bastante diferente das demais crises. E por conta disso, a gente vê algumas mentalidades de consumidores mudando, né? E a gente daria destaque aqui para 4 grandes mentalidades. Surpreendentemente, um nível de realismo e planejamento que a gente jamais viu. Brasileiro e a brasileira, nós sempre fomos um povo muito otimista, com uma fé, eu diria, no jeitinho de que as coisas vão se ajeitar com o tempo. Essa crise está abalando tão fortemente aqui as fundações de cada um de nós, que está trazendo para as pessoas a importância de ter realismo. Peraí, quando vai ter vacina? Quando vai ter tratamento? Tem leito na UTI? Então, essas preocupações, quando a gente vê, por exemplo, o número de acessos a sites de ciência, a sites de perguntas e respostas sobre a pandemia, a informação permeou muito mais a vida de todos os brasileiros. E isso traz consigo esse viés maior de realismo e planejamento. Então, eu diria que o jeitinho e a fé que tudo vai dar certo passam a dar lugar para uma visão mais ponderada e mais analítica de olhar para o futuro.
O segundo ponto é uma consciência, portanto, ao consumir. No momento em que está tudo sendo abalado e questionado, as pessoas também estão se perguntando: é preciso consumir? Em que condições eu deveria consumir isso? Seja por questões de segurança, seja por questões éticas, seja mesmo por gastar um dinheiro que nesse momento as pessoas talvez não tenham ou que possa lhes fazer falta. Então, muito mais consciência ao consumir. E essa consciência ao consumir, ela converge muito com o que a gente já vem vendo de tendência para a geração Z, por exemplo, que são os mais novos, que já traziam isso consigo. Então, é um reforço disso. O terceiro ponto são reconexões afetivas, né? Eu acho que agora não mais, mas vocês vão lembrar que no começo da pandemia, especialmente, nós passamos uma fase de hiperconexão com as pessoas. A gente passou a fazer Zoom, a gente passou a fazer esses encontros virtuais com pessoas, com a nossa turma da faculdade, com a turma do tênis, todo mundo começou a se reconectar. E, de novo, no momento em que tudo é incerto, fica a certeza de que as nossas conexões afetivas são o que tem de mais importante. E o brasileiro é um povo muito social. Acho que é legal chamar a atenção desse ponto de reconexões afetivas, porque isso diz respeito não só a relações, né, humanos com humanos, mas também pessoas com marcas, porque as pessoas também têm conexões em relação às marcas. Então, esse é um momento muito importante de conexões, de fato. E o último, que não menos importante, naturalmente, é essa questão do planeta e da sociedade em primeiro lugar. De novo, isso já era uma tendência pré-Covid que a gente vê aqui no Brasil acentuada com o Covid. Naturalmente, e o que a gente vê também é que isso tem acontecido entre diferentes estratos sociais e econômicos. Então, não é uma questão de classe social, é uma questão da sociedade como um todo. Claro, cada um dentro do seu repertório, mas de maneira geral, uma atenção já muito mais aguçada em relação ao impacto que o consumo tem no planeta e na sociedade, e também das nossas ações em relação ao planeta e sociedade. Então, isso é o que está por trás, né? E aí, quando a gente olha na próxima página os comportamentos e o que a gente vê as pessoas fazendo de fato, acho que o primeiro ponto, e não vou também chover no molhado aqui, é o digital onipresente, né? Muito já se tem dito que em 6 meses aconteceu o que não tinha acontecido nos últimos 6 anos. A gente vê todas as pessoas aumentaram a sua digitalização. As pessoas que talvez não eram digitalizadas passaram a fazer várias coisas, as que já eram digitalizadas levaram isso ao extremo, e acho que isso aconteceu para pessoas e para negócios, os pequenos negócios também se digitalizaram. E com isso a gente vê dois grandes tipos aqui de mudança, né? Uma é como as pessoas compram, que talvez seja uma coisa mais imediata aqui, né? E como as pessoas vivem. Como as pessoas compram, como eu comentei, o consumo repensado, isso aqui é forte, isso aqui já era uma tendência, geração Z já vinha trazendo isso com bastante força e a gente vê isso exacerbado agora, um planejamento muito maior na hora de consumir. E também o efeito ampulheta, né? Na medida em que a gente fica mais cuidadoso com as nossas despesas, a gente tende a abrir mão de algumas coisas e consome o mais barato delas, mas por outro lado a gente se permite algumas indulgências. Então talvez a gente não possa viajar, a gente não possa comer no restaurante, mas a gente vai ao supermercado e compra talvez a melhor marca de comida X para a gente se dar um trato. Ou a gente não pode comer né, fora tanto quanto comia, mas na hora que come, pensa com carinho onde vai comer. Esse tipo de coisa. Consumo seguro, limpeza e segurança, a gente vê isso nas pesquisas o ano todo, as pessoas bastante... Consumo seguro passa a ser um dos principais drivers de escolha das pessoas sobre onde elas vão comprar e onde elas vão comer. A percepção de limpeza e de segurança é muito importante. O Pedro vai falar um pouco mais para frente sobre choque e fidelidade. Esse é o momento justamente quando as pessoas repensam o seu consumo e precisam dar uma apertada no cinto, as pessoas estão também mais dispostas a experimentar marcas novas. Então, a gente vê um grau de experimentação muito maior. E, por fim, como eu falei para vocês, né, de planeta e sociedade em primeiro lugar, isso se reflete aqui num consumo por propósito, né? Então, um senso mais aguçado de que o nosso consumo deveria refletir também as nossas crenças. E isso seja em questões ambientais, seja em questões éticas. Isso também é uma coisa que a gente já via muito presente na geração Z e que agora passa a permear a sociedade de maneira geral.
No Como Eu Vivo, acho que muito tem se dito sobre o novo papel da casa. A nossa casa agora é o nosso escritório, é a nossa escola, é o nosso restaurante. Então, a casa tem um papel novo e, com isso, né, surge o do-it-yourself, com isso surgem novas demandas por produtos de beleza ou por uso de produtos de beleza. A questão de como a gente consome a comida do restaurante, que muito migrou para casa, também implica aqui, né? Saúde e bem-estar. Acho que a gente já vinha vendo isso também bastante importante entre a sociedade, agora muito mais aguçado, na medida em que a gente quer estar bem com a gente mesmo, especialmente num momento bem saudável, né? Especialmente no momento em que a saúde de todos está tão ameaçada. A casualização, né, gente? Acho que aqui vocês vão... Cada um de nós pode imaginar que eu mesma, a última vez que eu coloquei um sapato... Eu não lembro a última vez que eu coloquei um sapato fechado, que era algo que eu usava todo dia para trabalhar, né? Se antes, talvez, eu jamais faria uma reunião com clientes de camiseta. E hoje as pessoas a gente acaba fazendo reunião, por exemplo, com uma roupa muito mais casual. Então, se isso está acontecendo em todas as esferas. E essa casualização se reflete muito no mundo aí de vestuário, né? E a desurbanização, né, gente? Acho que é importante também pontuar que esse é um momento que está, na medida em que algumas empresas já anunciaram aí que trabalho remoto constante, algumas mudando seus escritórios, as empresas veem que trabalho remoto agora é uma possibilidade, isso também dá possibilidade às pessoas de desconcentrarem dos grandes centros e morarem um pouquinho mais longe do seu lugar primário de trabalho. E com isso, o que a gente vê é que grandes centros urbanos, não que eles vão perder importância, mas relativamente acho que pode haver esse movimento de desurbanização, que vai ter, obviamente, pode ter algumas implicações importantes para onde abrir loja e como atender esse consumo que vai passar a estar mais espalhado. Talvez eu tenha sido rápida aqui, mas acho que esse é um panorama do que a gente está vendo. Agora de volta para você, Denise. Maravilha, obrigada, Fernanda, muito interessante isso aí tudo que você trouxe para a gente. Agora, queria ouvir o Alexandre. Alexandre, qual que é a sua primeira, a sua primeira reação a essas perspectivas, com base no que você viu em 2020, quais são as tendências para 2021, na sua opinião? Bom, ouvindo aqui um pouquinho a Fernanda, eu acho que, desde o ponto de vista de um negócio, né, que é concentrado em cuidados pessoais, em beleza e em presentear, acho que algumas das coisas que a Fernanda foi colocando aqui vão muito ao encontro do que a gente tem sentido e do que a gente também tem pesquisado com os nossos consumidores e consumidoras, né? De um lado, essa questão da diminuição da socialização teve um impacto importante para o nosso grupo, mas também acho para outras empresas que têm forte conexão com o presentear, né? De diminuição do número de presentes, né? Então, você tem lá pessoas que eventualmente estariam dando pequenas lembranças, presentes eventuais. Essas pessoas deixam de fazer isso, eventualmente deixam de ir a festas de aniversários de parentes, de amigos, enfim. E isso tem um impacto, com certeza, né? Essa redução da socialização. Acho que tem outras duas questões que também são trazidas aqui, né? Eu destacaria o consumo seguro. Então, houve um aumento importante de produtos, de demanda por produtos que pudessem garantir, né, enfim, que você está na sua casa fazendo o máximo possível de cuidado sanitário, né? Então, o aumento de produtos que têm algum grau de ação antigermes, enfim, produtos que estão ligados à limpeza, né? Por exemplo, sabonetes líquidos, antissépticos, né? E por fim, acho que a questão da saúde e bem-estar também, que é colocada pela Fernanda, acho que a gente também sentiu um aumento importante de demanda por produtos que, de alguma maneira, ajudem a gente a melhorar a forma como a gente consegue se ver, né, e se sentir bem nessa nova realidade, né, que acho que em maior ou menor grau, né, ainda que a pessoa não esteja ficando em isolamento social, ela com certeza reduziu a sua interação social, né? Então, nesse momento de voltar-se mais para a sua própria, né, para sua própria casa, para a sua realidade num núcleo muito pequeno familiar, né, você começa a perceber que consumidores e consumidoras olham mais para si e tentam também se cuidar mais. Então, nesse sentido, você vê o crescimento de
de demanda por produtos de cuidados para o cabelo, de cuidados para a pele. Então, aí teve também um crescimento bastante importante de venda desses produtos para a gente. Eu diria que, assim, ponto de partida, talvez aqui para a gente poder chutar a bola aqui, é esse, né? Assim, o crescimento de algumas categorias. E eu acho que aí o grande desafio das empresas, de uma forma geral, é de poder detectar isso rapidamente e poder refocar, ganhar foco em categorias nas quais ele surfe melhor essas tendências, né? Tentando tirar a dependência de categorias ou de momentos de consumo que eventualmente tenham perdido tração durante esse período. Maravilha, Legal. obrigada, Alexandre. Ô, João, e quais dessas tendências que se aplicam mais para o setor de alimentação? Pois é, eu acho que tudo que vocês compartilharam aqui afeta em um certo nível o nosso mercado, né? Eu costumo dizer que exatamente o impacto que teve no sentimento do consumidor e no hábito dele está se refletindo na forma como ele se relaciona com o nosso mercado. É muito diferente você imaginar que se você tivesse que se adaptar por uma semana a viver com dinheiro menor no bolso, com restrições de locomoção, de socialização, seria difícil, mas seria só uma semana. Agora, se você tem que viver com uma restrição assim por um ano, você acaba vivendo um período de degustação intenso de um novo estilo de vida, de novos pensamentos de como você decide fazer suas compras, que vão deixar, né, uma sequela, uma mudança daí para frente, e isso se reflete no nosso mercado. Quando vocês falam de consumo seguro, claramente, esse se tornou o maior driver de decisão de aonde comer e o que comer. Eu vou em qual restaurante, eu vou comer o quê? A primeira coisa hoje que as pessoas se preocupam eu preciso ir a um lugar que me passe uma sensação de confiança, de segurança, um lugar que esteja muito preocupado com padrões de higiene e de saúde, um lugar onde eu consiga ter acesso à comida com o menor contato possível. E veja que beleza, para o nosso lado, né? Porque o McDonald's sempre foi reconhecido como um lugar que é neurótico, com padrões de segurança, de higiene, e um lugar que oferece ao consumidor uma possibilidade muito forte de você comprar meio que dentro da sua bolha, né? Seja você vindo com a sua bolha até o nosso restaurante, que é o seu carro, passando no drive-thru, seja permitindo que a gente leve comida até a sua bolha, que é o delivery. Da mesma forma, a gente tem um aplicativo que permite que ele tenha um relacionamento com a nossa marca mais à distância, mas que também entregue benefícios personalizados, entregue propostas de valor melhor, no momento em que ele está muito preocupado com quanto ele vai gastar, qual é o preço, o custo-benefício. Ele quer melhores promoções, ele quer preços atrativos, mas nessa equação de valor ele também quer produtos que ele tem certeza que são gostosos, que cumprem, que preenchem a sua necessidade e que também tem nessa equação de valor aquela reconexão emocional que vocês colocaram aqui. Então, a gente viu uma concentração do consumo em produtos que são os favoritos, os mais gostosos, os de sempre, né? O arroz e feijão, a pizza de mussarela e o sanduíche mais vendido do mundo, que é o Big Mac. Então, essas tendências que vocês mostraram, de alguma forma, acabaram fortalecendo o nosso negócio proporcionalmente, mas a gente sabe que a gente está num mercado que sofreu bastante, porque era o mercado de comida fora de casa e as pessoas estão mais dentro de casa. Então, cabe a gente se adaptar rapidamente a essas mudanças de tendências que vocês colocaram aqui. Maravilha. Obrigada, João. O Pedro, queria pedir para você explicar um pouquinho mais as tendências em digital para a gente. Claro, Denise. Muito, muito interessante os comentários vindo do João e do Alexandre. E acho que quando a gente começa a falar sobre o que a gente chama que é a tendência central, né? Que é a digital ser uma parte básica até da vida de todos os brasileiros, ela permeia muitos aspectos da nossa vida que já, como a Fernanda colocou, né? Já permeava para algumas pessoas que tinham uma adoção early adopters, né, no começo, e agora ficou um negócio totalmente espalhado, né, independente da faixa etária, classe social, a adoção de ferramentas digitais ela é muito comum, muito mais comum e acelerou-se bastante nos últimos meses, né? Então, a gente viu, por exemplo, o uso de canal digital para compras acelerou bastante, né? Então, assim, quando a gente olha, na média aumentou em torno de 40%, mas, assim, tem setores que aumentaram 700%, né? Tem coisas que
setores como, por exemplo, medicina, um aumento de uso digital muito expressivo, aulas de ginástica e coisas assim, que as pessoas começam a fazer de uma forma digital que não existiam antes, né? Que não existiam mesmo um ano atrás, né? O que a gente já começou a ver e se acentuou e foi crescendo ao longo do ano, que é um outro indicador interessante, é quantos consumidores fazem a maior parte das suas compras online. E a gente já está vendo que o número já chega a torno de 60% dos consumidores já declara que, olha, hoje a maior parte das minhas compras é feita online, que é um número que não deveria ser nem 10% um ano atrás, né? Então, a gente já viu que isso já avançou bastante, a penetração de compras online. E isso não só para o consumidor, né? A gente vê também que empresas de bens de consumo, por exemplo, para chegar nos seus pontos de venda, o atendimento aos seus pontos de venda, que a gente chama de go-to-market, a forma de atendimento digital se acelerou muito, né? Então, hoje, é mais comum um ponto de venda fazer um pedido via WhatsApp do que aguardar a visita de um vendedor, né? Então, e várias empresas investiram no ano passado em como tomar esses pedidos via WhatsApp, como tomar esses pedidos via site, via aplicativo, para não depender de uma visita física, com todas as restrições de segurança de locomoção, né? Obviamente, isso teve várias implicações também para empresas não de consumo e de varejo, em termos de como eles investem o seu dinheiro de mídia e de conexão com o consumidor, né? Então, já não só se confirmou e se exacerbou que já vinha acontecendo de investimento desproporcional em mídia digital, mas também se exacerbou muito o uso de dados de consumidor a partir do momento que você investe mais e sabe mais quem é a sua audiência, né? E também um foco muito grande com experiência, né? Então, assim, ter uma campanha digital ou ter uma experiência digital com o consumidor é um negócio mais complexo do que somente fazer uma campanha que é um filme de marketing, pronto. Você tem um tipo de interação com o consumidor que é consolidado e consumado numa compra, né? Então, ter uma experiência boa, com uma entrega boa, com o produto chegando em bom estado, ou no caso de alimentação, por exemplo, no McDonald's, o produto chegar bem, chegar quente, chegar num bom estado, é um fator muito determinante na compra, né? E até aproveitando, acho que eu queria até passar a bola já rapidamente para o Ale e para o João, né? Que eles dois estão em negócios que dependem muito da loja física, né? Como vocês mesmos comentaram, né? Então, tanto o Boticário como o McDonald's, né? Como é que vocês enxergam, à luz dessa tendência das pessoas estarem cada vez mais comprando, pesquisando e consumando experiências via digital? Como é que vocês estão enxergando isso nos negócios de vocês e que papel que vocês estão enxergando para as lojas físicas de vocês no próximo ano e daqui para frente? Quem começa? Vai lá, Bouza. Posso falar um pouquinho, então? Vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro, né, acho que todo momento, assim, a pandemia, como todo momento de grande crise, né, é um momento em que, conhecidamente, a gente faz mudanças importantes de comportamento, né? Então, eu lembro que alguns anos atrás aí a gente teve, por exemplo, aquela crise enorme energética, né? E isso fez com que a gente mudasse os padrões de consumo de energia elétrica em casa, né? Isso foi espalhado pelo Brasil todo, né? A gente pode elencar aqui uma série de mudanças que aconteceram ao longo do tempo e que elas só são de verdade aceleradas por conta de restrições importantes de alguma ordem, né? Por exemplo, restrição do uso de energia no caso da crise energética que a gente teve no Brasil aí agora há quase 10 anos, né? Um pouco mais que isso. Então, eu acho que isso também, de alguma maneira, vale para o nosso caso. A gente já vislumbrava uma mudança importante dos consumidores na direção de uma maior conveniência. E eu acho que a conveniência, no caso do varejo, do varejo típico como o do Boticário, é essa conveniência de você eliminar coisas que não são necessariamente a parte mais legal do processo de compra e consumo dos nossos produtos, né? Então, obviamente, né, você usar um perfume, você usar uma loção para a pele é uma coisa muito legal para qualquer um de nós, né? Você se sentir cuidado, bonito, é muito legal. Mas o processo de compra em si tem sempre uma série de atritos, né? Você tem que se deslocar até algum lugar ou eventualmente se deter em frente a uma loja ou dedicar tempo conversando com uma consultora, uma revendedora de produtos. E isso toma, obviamente, tempo da gente e, eventualmente, exige da gente deixar de fazer outras coisas. Isso já acontecia. E eu acho que com esse processo todo de restrição
de mobilidade e de aumento do isolamento social fez com que as pessoas, na verdade, dessem mais foco a essa questão que já existia, de alguma maneira, como um atrito do processo de compra das nossas categorias, né? Então, acho que o que a pandemia fez foi, de alguma maneira, ser o acelerador de um processo de mudança que já vinha em curso. Aí, nesse momento, eu acho que o que acontece de importante é que empresas e negócios que, de alguma forma, já estavam detectando essa tendência, né, de busca de maior conveniência por exemplo, no caso do Boticário, a conveniência vinha em reduzir o tempo, entre aspas, perdido com o processo de compra. A gente já vinha detectando isso e já vinha se movimentando rapidamente para poder pegar e expandir nossos negócios digitais, né? Então, quando chegou a pandemia, para a gente foi, na verdade, algo que, obviamente, surpreendente, né, para todos nós, mas, de alguma forma, a gente já estava instrumentalizando iniciativas que já vinham sendo gestadas há alguns anos, né? Então, o nosso e-commerce já existia há alguns anos. E no momento da pandemia, durante já no primeiro, nos primeiros 2-3 meses, né, então no segundo trimestre do ano passado, a gente já tinha em curso, por exemplo, a instalação de uma plataforma de e-commerce muito mais robusta dentro do grupo, né? A gente havia feito a aquisição alguns meses antes da Beleza na Web, que já era um grande e-commerce, uma grande plataforma de marketplace para a venda de produtos de beleza. A gente já vinha trabalhando e já tinha feito as primeiras versões do nosso aplicativo de consumidor. E a gente já tinha uma plataforma de comunicação digital bastante ampla, né? Seja através de canais proprietários, como a gente chama, né? Em redes sociais, seja através do nosso programa de fidelidade, né? Que reúne mais de 20 milhões de consumidores, compradores no Brasil. Então, acho que talvez o ponto que eu queria deixar é empresas que conseguem se antecipar e começar a trabalhar nas tendências antes de que elas se acelerem, acho que tem uma chance grande de poder enfrentar momentos como esses com maior tranquilidade, né? Tranquilidade dentro da turbulência, mas tranquilidade. E acho que foi o que aconteceu com a gente. Posso dizer, por exemplo, para citar um dado que é bem relevante, que no mês de maio, né, todo mundo lembra que maio do ano passado, loucura geral, a Fernanda trouxe o ponto sobre todo mundo migrando para tentar fazer conexões com amigos, parentes, através de aplicativos de videoconferência. Naquele mês, o aplicativo mais baixado no Brasil foi o Zoom. O segundo aplicativo mais baixado foi o do Boticário. Imagina, né? Então, foi uma coisa que realmente para a gente foi muito legal, né? De ver que a gente estava na hora certa com um aplicativo que já tinha passado, obviamente, por uma fase importante de aprendizagem, maturação, de melhoria de user experience, para poder permitir a gente estar naquele momento com uma ferramenta que fosse bem mais interessante do ponto de vista de experiência de uso, né? Legal. E, por fim, assim, só um último ponto que eu acho que é importante, isso vale, né, que eu vi um pouco o João também sobre isso, porque no nosso caso, a venda de produtos ou a compra pelo consumidora, é uma compra que é sensorial, né? É quase impossível você chegar numa loja do Boticário e não pegar um perfume e sentir a fragrância, né? Ou não passar o batom, né, na pele para ver qual fica, como fica aquela tonalidade de batom ou na sua pele, né? Então, acho que o nosso desafio também foi, nesse processo de acelerar a digitalização do nosso negócio, de destravar o desafio que é permitir que as pessoas continuem comprando sem perder esse aspecto importante da compra, que é o sentir através de outros sentidos que não seja a visão. Acho que no caso do João também deve ter um pouco isso, né? Você chegar no restaurante do Mac e sentir aquele cheirinho é típico, né? Todos nós temos isso na memória olfativa, né? E no nosso caso, o que a gente fez, usando um último exemplo aqui para compartilhar, a gente, por exemplo, começou a disponibilizar
dentro do nosso e-commerce, a possibilidade de você poder vender produtos, inovações, né? Então, estou lançando um novo perfume Malbec. Se as pessoas não sentem aquela fragrância, por mais que eu possa tentar fazer uma descrição sobre ela, essa fragrância é uma fragrância fresca, fougère, ela tem notas de um determinado tipo de elemento, uma saída verde, enfim, para não ficar falando aqui um tempão, por mais que seja isso, para a pessoa, para a consumidora, é muito importante ter a apreciação física desse produto, né? E o que a gente começou a fazer foi disponibilizar para inovações de perfumaria, por exemplo, que junto com o produto que a pessoa compra, ela levaria uma pequena amostra do produto. E aí o que a gente garantiu para os nossos consumidores era, olha, você pode comprar sem receio essa fragrância, a gente envia para você uma pequena amostra do produto, ao chegar na sua casa você pode experimentar essa fragrância, é uma quantidade que inclusive dá para você, é a primeira aplicação, dá para durar inclusive mais de um dia, né, a quantidade de produto. Se você não gostar, devolva o produto exatamente como ele está e a gente te reembolsa. Então, isso é uma forma de você poder superar um desafio importante no nosso negócio, que é a pessoa não consegue mais chegar na loja, eventualmente, né, as pessoas que não estavam indo na nossa loja, e sentir a fragrância daquele novo Malbec, por exemplo. Eu acho que isso foi bastante importante. Então, de alguma maneira, acho que os negócios também precisam contornar os desafios do processo de compra das suas categorias, dos seus negócios, através de ações que eventualmente podem implicar custo, podem ser complexas do ponto de vista logístico e de operação, mas que são fundamentais no processo de apreciação e compra de produtos. Legal. E você, João? Muito legal, Ale. E você, João, como é que foi essa adaptação e principalmente esse tema da experiência de escolha e etc. Como é que vocês se adaptaram? Pois é, assim como o Boticário, a gente também é uma rede que tem uma grande quantidade de lojas físicas e que se apoiava muito nessas experiências padronizadas numa loja física, né? E o que a digitalização, a tecnologia está permitindo acontecer agora não é uma transformação da experiência de consumo, no meu ponto de vista, mas é o oferecimento de mais opções de experiências possíveis para o consumidor. A gente está no mercado, muita gente acha que o que a gente faz é simplesmente vender pão, carne e queijo, né? Ou tem gente que acha que a gente está no mercado de fast food e que o que a gente entrega para o consumidor é simplesmente agilidade. Mas, na verdade, o que a gente oferece para o consumidor é muito mais do que isso. É uma experiência conveniente de comida gostosa. E a conveniência, ela é diferente para cada pessoa e em cada ocasião de consumo. Para você, uma experiência conveniente num sábado à noite, comemorando um aniversário de um parente, é uma coisa. Conveniência numa terça-feira no almoço, no intervalo do trabalho, é outra coisa. Então, a tecnologia e a digitalização estão permitindo a gente oferecer experiências convenientes em opções maiores agora, né? Então, além de você poder ir ao restaurante e ter aquela experiência mais conhecida, agora você também consegue ter outros tipos de experiência para quem, por exemplo, quer não ser atendido por uma pessoa. Você tem o totem de autoatendimento. Alguém que quer não pegar fila nenhuma. Você consegue entrar no aplicativo do McDonald's, tem lá uma funcionalidade Mac sem fila, onde você consegue escolher o que você quer comer, pagar, já fazer o pedido, vai direto para a cozinha e você passa no restaurante só para retirar. Ou você quer, no meio do caminho com o carro, já colocar no Waze a sua compra e já efetivar a compra e você simplesmente passa com o carro e retira o seu pedido. Ou você pede na sua casa. Ou você quer customizar um produto e fazer algo que é muito particular seu, que a gente agora está chamando de Macizice, né? Que é algo que só você faz e você gosta de fazer aquele pedido, você já salva ali aquele seu pedido favorito e você sempre pede com aquela customização. O nosso modelo antigo de negócio, ele tinha mais dificuldade em conseguir atender essas pessoas. Agora, com as tecnologias, a gente consegue satisfazer melhor cada ocasião de consumo de acordo com o que cada pessoa valoriza como conveniência.
Hoje, cerca de 50% das nossas transações já acontecem se iniciando através de um meio digital, e um desses que eu falei aqui. Isso é um grande pilar nosso, a gente tem mais de 40 milhões de downloads do nosso aplicativo na América Latina, e certamente essas pessoas que estão sendo atendidas de uma forma diferente estão experimentando tudo isso e gostando e permanecerão com esse hábito, o que nos permite, então, ampliar o nosso leque. Antes, a pessoa que estava em casa pensando o que comer, muito provavelmente ela não estava na dúvida se ela ia lá na praça de alimentação do shopping ou se ela pedia alguma coisa em casa. Ela tinha já definido se ela ia ficar em casa ou se ela ia sair. Antigamente a gente tinha basicamente pizzas entregando em casa, né? Agora não. Se ela quer comer em casa, McDonald's se tornou uma opção. Então essa é uma ocasião de consumo que vem complementar, adicional, incremental no nosso negócio. E da mesma forma, todas essas ocasiões que eu falei, possivelmente a gente não estava tão top of mind como uma opção das pessoas. O que eu preciso aqui é uma ocasião que seja assim. Não, o McDonald's é só para quando é rapidinho. Agora não, a gente também é capaz de satisfazer todas elas. Então a gente permanece com os nossos restaurantes para quem quiser ter aquela experiência clássica, quando tudo voltar um pouco mais parecido com o antigo normal, e você poder sentar, ter ali o seu momento. A gente não é só um ponto de venda, né? A gente é um ponto de experiência. Você senta, você é servido, você come, você sente o cheiro, você vê o que está acontecendo ali. Tudo faz parte daquela experiência que vai permanecer também no nosso DNA. Muito legal, pessoal. Olha, acho que foram exemplos muito, muito interessantes, só que a gente acha que está um pouco apertado de tempo. Eu queria garantir que a gente tem tempo para algumas perguntas da audiência, né? Será que a gente tem algumas perguntas que já chegaram da audiência, Denise? Tem, chegaram aqui. A primeira foi exatamente essa que o Alexandre já respondeu com relação ao perfume, de mandar a amostrinha do perfume, né? Como é que satisfaz a coisa sensorial. Então, vou pular ela. Mas então, vou para o João. João, quais dessas mudanças você imagina, mudanças feitas, né, nesse período de pandemia, que vão se manter para o futuro na operação de vocês? Olha, certamente, esse período intenso de degustação, como eu falei, de formas de compra com menos contato, mais personalizadas e mais convenientes, estão agradando muito os consumidores e, pelo menos em parte das ocasiões de consumo no futuro, elas permanecerão. Então, as pessoas que faziam tempão que não vinham num drive-thru, agora estão vindo, estão vendo como é conveniente, estão relembrando como é fácil, prático, seguro, simples, certamente vão guardar na memória esse tempo que elas estão aqui. As pessoas que estão pedindo um delivery, estão vendo que o McDonald's chega rapidinho, quentinho, e que é um valor bom que você consegue ter de comida no delivery, certamente vão permanecer também. E ao ir a um restaurante nosso e ver que a gente tem um kit, um sistema de proteção, como a gente chama, que é o Mac Protegidos, de uma rede que claramente tem uma preocupação extrema com higiene, saúde e segurança, isso também acredito que vai ficar na memória das pessoas como algo muito positivo para o nosso consumidor. Então, algumas das coisas que eu imagino que permanecerão aí no hábito e no sentimento dos consumidores para o futuro. Maravilha. Fernanda, vou passar uma rapidinha aqui para você também, que é similar, mas eu acho que então você poderia abranger outros setores que não só o de restaurante. A pergunta é, Fernanda, quais tendências acreditamos que vêm para ficar e quais são temporárias? Olha, eu acho que, primeiro, assim, o temporário agora é totalmente relativo, né, gente? Ano passado a gente estava falando de meses, agora a gente olha até o fim do ano e fala, olha, esse nosso ano ainda vai ser um ano afetado pela realidade que estamos vivendo hoje, né? Então, o temporário até ficou relativo. Eu acho que a questão da segurança, dentro desse limite aí que eu coloquei, ela é uma que talvez ao longo dos anos vai ficar menos importante na cabeça das pessoas, porque aí, uma vez a vacina, a herd immunity, acho que a gente vai deixar isso um pouquinho mais de lado, mas todas as outras eu acho que são tendências que vieram para ficar. E eu vejo que já eram tendências que vinham de antes também, então foram aceleradas e fortalecidas, eu realmente acredito nisso. Maravilha, obrigada, Fernanda. Pedro, queria que você explicasse para a gente isso que está na tela, por favor, esse QR Code. Antes da gente encerrar, só queria convidar todos que participaram da sessão para acessar mais conteúdo mais completo sobre o tema. Tem muitos dados que corroboram esses insights que a gente trouxe hoje, tá? Então, apontando para o QR Code aqui, vocês vão ver um link para o site da McKinsey, onde tem um estudo bem completo sobre o Brasil e depois paralelo para os demais países também, tá?
É isso, legal. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, o Alexandre, o João, que eu já conhecia, sempre um papo muito interessante. Fernanda, você, Pedro, super obrigada pela presença aqui. Foi um aprendizado, uma pena que não deu para fazer todas as perguntas que foram enviadas, porque choveu de pergunta e o nosso tempo é pouco, o assunto é muito interessante. Então, eu queria agradecer também a você de casa. Muito obrigada pela sua presença aqui nessa primeira sessão do McKinsey Talks em 2021. Abrimos com chave de ouro, certamente. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, vá a mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir também aos episódios anteriores. E na segunda-feira esse aqui vai estar disponível. Para quem curte podcast, esse áudio também vai estar disponível no Spotify. Então, obrigada, gente, todo mundo que participou. Obrigada a você. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira para todos.